No vídeo de hoje do nosso quadro Você Sabia, a gente dá sequência aos vídeos sobre imposto de renda, que são muitos os temas, muitos os detalhes, e no vídeo de hoje a gente vai entrar nas deduções. Quais despesas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda? A gente vai da mais conhecida até a menos conhecida para que você veja se é melhor para a sua declaração do imposto de renda, para que você pague menos imposto ou nenhum imposto, usar a dedução detalhada com cada despesa ou a dedução já presumida. Você vai entender o que é essa dedução presumida, como que você faz para acionar cada um desses pontos. Mas antes de mais nada, começando esse vídeo, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no canal, clica no botão de gostei. É muito importante que você que assista os vídeos esteja inscrito no canal, assim você recebe mais conteúdo como esse. E eu sei que o conteúdo está fazendo sentido para a gente continuar aqui essa produção, tá bem? Então vamos do início. A gente já tem vídeo no canal sobre tudo envolvendo imposto de renda, sobre as regras específicas do MEI, por exemplo, para imposto de renda, o que são rendimentos tributáveis, não tributáveis, o que você deve providenciar de documentos para fazer a sua declaração do imposto de renda. Tudo isso a gente já falou em outros vídeos, e esse vídeo é dedicado a deduções. Para que serve deduções? Imagina o seguinte, quando você tiver uma renda de R$4.000 por mês, significa que esses R$4.000 é a base de cálculo do seu imposto de renda. Então, como esse R$4.000, pela lei que está valendo hoje, passou do limite de isenção do imposto de renda, ou seja, não está isento, você deve pagar imposto de renda em cima desse salário, desse rendimento de R$4.000 mensais, existe uma alternativa dentro da lei que é a dedução, que pode reduzir essa base de cálculo. Por quê? Quem recebe, por exemplo, R$1.900 está isento de imposto de renda. Quem recebe R$4.000, de regra, vai ter que pagar. Mas e se, mesmo eu recebendo R$4.000, eu conseguisse trazer a minha base de cálculo de R$4.000 para R$1.900? Significa que eu não precisaria pagar imposto de renda. Como que eu faço para reduzir a minha base de cálculo do imposto de renda? Essa é a pergunta sequencial lógica. Bom, a grande questão é, você tem duas opções e a declaração do imposto de renda ela já entende isso e te dá essa opção de escolha. A primeira escolha que você vai ter que fazer que é importante para a dedução de base de cálculo. Opção número 1, a dedução simplificada, que presume que 20% da sua renda tributável já pode ser deduzida como despesas que dariam esse direito. Hoje, o limite máximo de dedução simplificada é R$ 16.754,34. Esse valor é o que já sai anualmente da sua base de cálculo total. Então, aí já vem a grande questão. Quem receber R$ 2.300, R$ 2.500, alguma coisinha nessa faixa, já estaria obrigado a pagar imposto de renda, mas ativando a dedução simplificada, está abaixo do limite e não pagará imposto de renda. Esse é o grande ponto. Só que se você fizer a escolha da dedução simplificada, desses 20% aqui, você não pode usar a outra dedução, que é a dedução completa, a declarada, a documentada. Nessa dedução completa detalhada, eu vou explicar aqui no vídeo quais são todos os itens que você pode deduzir do seu imposto de renda. Alguns têm limite de valor, outros não têm nenhum limite. Então, independente do quanto eu tive de despesa, eu posso usar tudo aquilo na dedução. Então, eu vou do mais conhecido ao menos conhecido, explicando cada um deles se tem limite de valor, se não tem limite de valor. E no fim, para o seu caso, para a sua realidade, você fazendo a declaração do imposto de renda sozinho, ou com um contador, ou com alguém te ajudando, vocês vão ter que fazer conta. E ao fazer conta é basicamente jogar os números de rendimentos, as deduções que vocês teriam documentadas e avaliar se essa dedução documentada ela é mais vantajosa para você do que a dedução dos 20% simplificada que você já tem direito, independente de apresentar qualquer documento. Então todo mundo já tem direito a essa dedução simplificada de 20%. O próprio sistema de declaração do imposto de renda já puxa automático isso, tá bem? Agora vamos entrar nas deduções legais, documentadas. Então para quem não escolheu ou não irá escolher a declaração simplificada, os 20%, o que eu posso usar de despesa para abater da minha base de cálculo do imposto de renda? Número 1, dependentes. Quem são os dependentes? Os filhos e pessoas que tenham o convívio ali familiar que seja dependente oficial de quem provê a renda para casa. Então,
você vai informar um dependente que você tenha. Infelizmente aqui o limite é bem baixinho, tá? Você pode deduzir apenas R$ 2.275,08 por ano. É um valor assim ridículo. Quem tem filho, enteado, até cônjuge, ou até pai pode ser dependente seu se você sustenta os seus pais, sabe que esse valor ele é ridículo no Brasil de hoje. Ridículo. Isso aqui não representa nada da realidade. Quem tem um dependente, na média, vai gastar muito mais do que R$ 2.275. Ok, temos esse limite, a legislação do imposto de renda é totalmente defasada, desatualizada. Então, número 1 é dependente, se esse é o limite de valor, talvez não faça sentido. Número 2, despesas médicas. É aqui que o negócio fica interessante. Muitas pessoas já usam a dedução de despesa médica porque essa não tem limite. Esse é o grande ponto. Então, se eu gastei R$100 mil no ano, R$200 mil no ano, eu tive um tratamento de uma doença grave, de câncer, eu tive uma cirurgia grave, custou muito dinheiro, todo esse valor ele é deduzido da base de cálculo de imposto de renda. Eu já vi pessoas que ganham R$7 mil por mês não pagar imposto de renda, porque naquele ano tiveram uma cirurgia grande e cara, e todo esse valor da cirurgia, do hospital, do medicamento, do médico dentro do hospital foi utilizado para deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Aqui toma um cuidado. As despesas médicas e de saúde não considera, por exemplo, medicamento que você compra na farmácia se não tiver relação com alguma internação. Então, você está internado no hospital, o hospital é despesa médica, o médico é, o medicamento dado dentro do hospital também é. Mas fora, eu tenho uma rinite alérgica, eu compro medicamento de rinite, isso não é considerado como uma despesa dedutível, tá? Então toma cuidado com as despesas que você lança como médico ou não. Número 3, educação. Temos também um limite, infelizmente. E aqui é uma crítica minha, porque educação é tão importante para mudar esse país, não deveria ter limitação para dedução do imposto de renda. Pensa, todo o dinheiro gasto em educação é para melhorar o país. Então o governo deveria ser um pouco mais coerente e dar desconto. Afinal de contas, a gente está pagando por algo que deveria receber de graça, segundo a nossa Constituição Federal. Vamos voltar para cá. Educação, qual é o limite? R$ 3.561,50 por pessoa. Então, creche, escola, ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, curso técnico, tudo isso, guardando as devidas comprovações, você vai poder deduzir. Cuidado aqui, o que você não pode usar para dedução? Curso de idioma, preparatório para vestibular, material escolar, um transporte para se deslocar até o local de ensino, isso tudo não entra, tá? Nessa dedução da educação. Número 4, pensão alimentícia. E aqui não tem limite, então todo o valor pago com pensão pode ser deduzido como uma dedução legal do imposto de renda, tá? Então, pagamentos feitos de pensão decorrente de uma ação judicial de pensão ou de um acordo judicial para pagar pensão para os filhos, seja o marido, seja a esposa, seja o pai ou a mãe, enfim, que esteja pagando a pensão, todo o valor pago de pensão pode ser utilizado para deduzir do imposto de renda. Número 5, contribuições para previdência oficial ou previdência privada. Aqui é interessante, porque previdência oficial, previdência do INSS, todos que recebem um salário obrigatoriamente já têm o desconto em folha do seu INSS. Então aquele que recebe um salário bruto de R$ 2.500, ele tem descontado no seu olerite. Tem o seu salário descontado no olerite, vem o INSS e também já tem imposto de renda na fonte, muitas vezes. Só que qual é a grande questão? Essa pessoa, se fizer a declaração anual simplificada, descontando os 20% de limite e mais o desconto do INSS, ela muito provavelmente não teria imposto de renda a pagar, mas já foi retido na fonte. Então o que vai acontecer quando ela faz a declaração anual? Já expliquei em outro vídeo. Ela vai ter restituição de imposto de renda, porque ela pagou mensalmente quando não deveria ter pago. Então fica aqui o aviso, contribuição para INSS, contribuição para a previdência privada também como um investimento, é valor que pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda, tá? Qual é o limite? Aqui tem um limite. 12% da renda bruta tributável. Então tem que pegar esse valor cheio dessa renda que você ia tributar, por exemplo, R$ 10.000. 12% é R$ 1.200. Esse é o seu limite a ser deduzido considerando o INSS e também a previdência privada. O que não pode deduzir? Atenção aqui, tem um tipo de previdência privada chamada VGBL. Essa não pode ser deduzida, é uma exceção aqui à regra legal. Número 6, livro caixa. Para quem que é livro caixa? Para autônomos. Então, um advogado que ele não trabalha com CNPJ, por exemplo, ele é considerado um autônomo, tudo que ele recebe de honorários, ele deveria pagar imposto de renda pessoa física, mas ele pode descontar o livro caixa. O que é o livro caixa? É as despesas que ele tem relacionado à atividade profissional de advocacia que ele exerceu. Então, aluguel, energia, enfim, materiais necessários para a atividade,
Então eu citei o advogado, mas pode ser o médico, pode ser o dentista. Só que, aqui vem um grande detalhe, geralmente esse profissional, o autônomo, ele deve fazer conta se faz sentido continuar recebendo os valores na pessoa física ou abrir uma empresa. Ele pode ter, em alguns casos, uma MEI, ou ele pode ter uma empresa do Simples Nacional, em que a tributação lá vai ser em cima do faturamento sim, começando ali em 5%, 6% e vai até 15%, 16%. Só que, em todos esses casos, você controlar e planejar, imagina ficar com uma despesa de impostos, já livre de imposto de renda pessoa física, de 8%, 9%, 10%. É muito menos do que 27,5% de imposto de renda pessoa física, que é o que pode chegar. Tá? Então, tem que fazer conta. E por último, a última despesa legalmente autorizada é doações incentivadas. Então, essa é a menos conhecida. Ficou um pouquinho conhecida quando a gente teve a tragédia do Rio Grande do Sul, há 1 ou 2 anos atrás. Então, essa doação que você fizer para fundos de assistência, criança, adolescente, idosos, culturas, então, alguns órgãos ou até governos mesmo de estado ou de município cadastrados lá nas instituições para receber doações ligadas a essas finalidades, esse valor de doação pode ser deduzido do seu imposto de renda até o limite de 6%, tá? Segundo o site do próprio Gov. E nesse caso é interessante que o programa ele te dá a opção de simular. Você pode simular essa doação, ver quanto que é o limite máximo no seu caso, na sua realidade, e ver se isso de fato vai te fazer não pagar imposto ou pagar menos imposto, porque talvez faça sentido você pegar esse dinheiro que você ia pagar de imposto de renda e doar para uma instituição. Eu tenho certeza que ele vai ser muito mais bem utilizado. Agora toma cuidado aqui, atenção, doação para ONGs comuns, gerais, ou pessoas físicas em geral, não é dedutível da base de cálculo do imposto de renda, então é só para aquelas instituições cadastradas, tá? Então, dito tudo isso, qual é o ponto de fechamento desse nosso vídeo sobre deduções? Eu vou trazer para um ponto bem importante, principalmente para você que escolheu a dedução legal, detalhada com cada um dos documentos. Mas antes de eu trazer, mais uma vez, se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, não esquece de clicar no botão de gostei nesse vídeo, deixa o seu feedback nos comentários que é muito importante para a gente. E aí você escolheu fazer a dedução documentada, completa, detalhada. Você precisa guardar todos esses comprovantes, esses documentos de que você realmente fez essa despesa. Tem que estar no seu nome essa despesa, não é uma despesa em nome de terceiro. Então guarda os comprovantes sempre e fica atento ao que eu já falei no outro vídeo sobre o cruzamento de dados que a Receita Federal faz. Inclusive, recomendo você assistir o outro vídeo sobre imposto de renda que eu explico como que a Receita Federal ela cruza dados de despesa de cartão de crédito, de conta bancária, com o que você declara de renda para ver se está coerente. Porque não existe no mundo uma pessoa que ela gasta mais do que ela recebe sem que ela mostre que ela pegou um dinheiro emprestado ou recebeu uma doação. Então, alguma fonte de renda ela precisa ter, isso pode ser cobrado como imposto de renda para que ela faça os gastos. Por isso que a Receita Federal ela cruza tudo, tá bem? Ficou com dúvida sobre algum desses vários itens que são muitos, tá? Ou como fazer esse uso da dedução presumida dos 20% ou da dedução detalhada? Deixa aqui no comentário que eu vou procurar ler, responder e ajudar vocês na medida do possível, tá bom? Espero que tenha gostado, a gente se vê aqui nesse canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!